Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para sempre. Aí juntamente com a página no Facebook, com o grupo do Evangelho Eterno, quero mandar paz e graça a todos os queridos irmãos, aos 34 irmãos inscritos nesse canal. Isso é uma alegria maior. Quero aqui agradecer mesmo a sua participação, as suas visualizações, por este conhecimento da graça que o Pai tem nos concedido. Isto é muito importante, sabendo que o Espírito dele que reina pelo século do século. Por mais que as nossas carnes estará sofrendo eternamente, mas o nosso Espírito reina. Diz a mensagem da graça de Deus. Quero cumprimentar todos os queridos irmãos do Facebook, os mais de 300 irmãos ali, colegas, amigos de perto e de longe, todos, toda a família. Isto é maravilhoso. E nós estamos aqui com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Já começamos aí, já tem semanas, meses. Então nós estamos passando esse conhecimento aqui para os queridos irmãos desse livro aqui, que foi uma revelação dada na ilha chamada Patmos, ali quando João esteve ali na Ásia Menor. Segundo eles, João ficou quase 2 anos preso ali na ilha de Patmos, entre o mar Egeu, na Turquia atual de hoje. Segundo a história, não temos um determinado, um tempo certo que ele ficou, mas segundo a história, que ele ficou quase 2 anos no meio de serpentes. Então, nós aqui vamos falando dessa graça, dessa visão, desse livro que ao mesmo tempo ele é fácil, ao mesmo tempo é difícil. Ele só pode ser entendido lendo com entendimento, com a sabedoria do Espírito de Deus, que Deus nos dá, lendo de uma forma simbólica, profética, literal. Um livro que tem muitas simbologias, é um livro que contém muitas simbologias. O livro de Gênesis também é um livro que tem muitas simbologias. O livro de Zacarias tem muitas simbologias. O livro de Daniel tem muitas simbologias. O livro de Ezequiel tem muitas simbologias. E aqui nós vamos lendo de uma forma profética, literal e profética. O livro do profeta Isaías é um livro muito profético e que requer de nós ali a figura de linguagem. Então essa figura de linguagem, eu já falei que era a língua que os hebreus usavam, né? Falei que a nuvem na linguagem hebreia, no hebraico ali, era juízo de Deus. Juízo, palavra nuvem, palavra sol, governo de Deus, palavra lua, governo de Deus, estrelas, pessoas eleitas, salvas. Então aqui na série do Apocalipse a gente vai lendo, passando esse conhecimento para você do livro, que não é difícil. Uns dizem que tem que estudar bastante, tem que fazer curso, tem que ter bacharel em teologia, tem que ser filósofo, tem que ter filosofia, tem que estudar, porque é um livro não é de fácil interpretação, tem que ter uma boa hermenêutica, assim como a tradição diz. Mas não, nós aqui, pelo entendimento do Espírito, vamos passando esse conhecimento para vocês. E hoje eu quero ler somente uns versículos hoje. Vamos falar hoje sobre a marca da besta do livro do Apocalipse, que isso aí tem sido polêmico no meio das tradições, falando assim, religiosas, das religiões, há muitas gerações, há muito tempo, muitas especulações, muitos achismos, muitas fantasias criadas aqui sobre a marca da besta, que é o número 666, que é o número 66. É um livro que os poloteístas, os ateus, né, gostam muito, né, de colocar esse número na pele, né? As pessoas que se entregam à idolatria, ao ídolo no mundo, que não é nada, diz o apóstolo Paulo. E eles acham que é um ser espiritual, um ser das trevas. Eles acham que o número 66 é de um diabo espiritual criado pela mitologia grega e a mitologia romana, mas nas escrituras não é isto, não é isso que diz. Então vamos lá? Hoje nós iremos
falar sobre a marca da besta, porque muitas especulações, há muitas gerações, há muito tempo, tem se falado que quando saiu ali o código de barras, eles falaram que era a marca da besta. Quando saiu aquele símbolo do arroba do Google, falou que era a marca da besta. Quando saiu outrora, né, a tecnologia sendo avançada, as digitais feitas no computador, a tecnologia atual, moderna, eles sempre especulam e falam e jogam para o futuro que a marca da besta vai chegar. A teologia chamada futurista diz que a marca da besta vai chegar. E muitas especulações nós temos ouvido há bastante anos, né? Isto vem de gerações. E realmente a verdade dessa história é que isso nunca vai se realizar, nunca vai se cumprir, porque é uma coisa já consumada, que passou, que não foi para nós, e sim foi para a primeira igreja chamada Seguidores de Yahushua, a primeira igreja chamada cristã, primeiro século do calendário gregoriano, o calendário de Júlio, que fizeram ali uma emenda. Então, o Apocalipse é uma visão, sempre eu falo, a visão que ele recebeu lá na ilha de Patmos. Lá no último capítulo agora eu vou estar fazendo aquele resumo. Eu vou trazer um vídeo falando de fazendo aquele resumo de todos os capítulos, falando assim, 22 capítulos do Apocalipse. Falei também que a besta que subiu da terra, do capítulo 12, versículo 11 até o 15. Hoje nós vamos dar continuidade ao versículo 16. Lá no capítulo 13, versículo 11, que narra a visão que a besta com chifres semelhantes ao de um cordeiro. Expliquei a vocês, meus queridos irmãos, que existiam 5 facções. Eu falei 4, mas eu deixei de fora os saduceus, mas 5 facções. A primeira facções eram os escribas, depois os fariseus, depois os essênios, os zelotes e os saduceus. Então existia aí 5, falando assim, vamos colocar 5 autoridades que pensavam diferente. Os saduceus acreditavam que não existia a ressurreição. Os essênios acreditavam que tinha que se batizar no batismo de João Batista. Os zelotes também. Os fariseus acreditavam mais nas profecias do profeta Elias, e os escribas eram rígidos na lei de Moisés. Então eles tinham esses pensamentos ali dentro dos muros de Jerusalém, e ali muitas vezes faziam até guerra. Quero lembrar vocês também que não era todas essas 5 facções que faziam parte dessas, falando assim hoje, trazendo para hoje, era uma comunidade, falando assim, como hoje tem igreja do Ministério A, igreja do Ministério B, do Ministério C, assim estava dentro de Jerusalém, disse Flávio José, contando a sua história contemporânea. E eles ali se desentendiam. Também quero lembrar vocês que não era todos os fariseus que eram filhos da perdição. Quero lembrar vocês também que não era todos os essênios que eram filhos da perdição, e nem todos os zelotes, e nem todos os saduceus, e nem escribas. Não era todos que eram falsos profetas, filhos da perdição. Tinha alguém ali dentro que era filho de Deus eleito, assim como é hoje. Os filhos de Deus estão lá dentro das denominações com CNPJ, mas muitos são filhos de Deus que faltam a ser salvos nas suas mentes, nos seus corações. Então nós aqui vamos continuando a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério, hoje lendo o capítulo de número 13 e versículo 15. Não vou tomar muito tempo hoje, vai ser rápido. Eu vou explicar aqui rapidinho para vocês o que significa esse número 666 no livro do Apocalipse, dada na revelação na ilha de Patmos, que o sistema aproveita essas situações e coloca medo no povo de Deus, coloca medo nas eleitas de Deus, nos eleitos de Deus. E aí as pessoas ficam com medo da marca da besta, que pode ser que já foi o código de barra,
que já foi o símbolo lá do Google. Agora, no século XXI, nesse final de ano, nesse momento difícil que estamos passando, no meio dessa pandemia, que Deus está no controle, eu creio que Deus está no controle, isso vai passar. É uma palavra de encorajamento para nós em graça. Isso tudo está na vontade do Criador, Ele que está no controle. Ele é poderoso, Ele é digno, em graça Deus é poderoso. E agora veio o Pix nos bancos aí, principalmente no Banco Central do Brasil e fora, que veio para ajudar as pessoas a fazer suas transferências para ficar mais fácil, mais segurança. E aí a religião, muitos aqui no YouTube, muitos que a teoria da conspiração, meus queridos irmãos, existe a teoria da conspiração, mas nós em graça vivemos uma condição no reino de Deus. A teoria da conspiração existe, mas nós também não podemos exagerar demais e passar dos limites, porque a gente passa a ser um teólogo da conspiração, a gente fica com medo. Tem muitos canais aqui, como o canal do Thiago Lima, o canal, e muitos canais que falam da teoria da conspiração, muitos canais aqui que eu assistia. Hoje eu sou mais moderado, hoje essa graça me alcançou, não é verdade? Eu respeito os irmãos futuristas, mas tudo é um anticristo, tudo é a marca da besta. Não, a gente tem que ter cautela. Nós estamos no reino de Deus, estamos seguros, num reino inabalável, né? Eu respeito os irmãos futuristas, a teologia futurista. O culpado não são os irmãos, o culpado é a teologia que ensinou os irmãos a isto, né? A esse equívoco da teologia conspiratória demais, né? Tem muitos irmãos que estão aqui no YouTube falando que a Terra é plana, né? É um assunto muito relevante. Eu faço parte desse assunto. Eu acredito sim que a Terra é uma planície. Eu rejeito o modelo heliocentrismo. Esse modelo heliocentrismo, esse sistema criado pelas instituições, que todas as instituições não têm segurança, instituições é complicado. Então eu acredito que a Terra é uma planície, como os queridos irmãos acreditam, né? Muitos irmãos como Martinho, J. Martim, muitos irmãos aqui no YouTube não acreditam que nós estamos numa bola giratória. Muitos irmãos em graça acreditam, respeitam as opiniões dos irmãos. Os irmãos acreditam assim, cada um pensa diferente. Eu, pessoalmente, minha opinião, não acredito que nós estamos num sistema criado pela NASA, pela ONU. Não acredito, porque foi um sistema que eles criou e jogou em nossas mesas, na sala de aula, no ensino fundamental, no ensino médio, e passou isso a todo mundo. É chamada a calçada da fama nos Estados Unidos, que o homem foi à lua. Isso rola muito milhões e milhões, trilhões e trilhões. Então nós em graça entendemos dessa forma. Acredito que o Criador, literalmente falando, Ele colocou nós no mundo físico, entre um mundo físico e entre o mundo invisível. Nós estamos entre o mundo físico e o mundo invisível. O invisível é esse que nós olhamos aí em cima, azul, o sol, as estrelas, a lua, os astros, falando assim, que são invisíveis, que não estão ao nosso alcance, e Ele colocou nós aqui na terra física, material, que nós tocamos, literal, e que nós nunca estamos num espaço perdido e que jamais a terra está girando a não sei quantos mil. Isto é a minha opinião, e eu vou estar falando isso depois aqui no canal. É outro assunto, aqui nós vamos tratar de tudo. Vamos tratar da escatologia consumada, feita, realizada, e vamos tratar também dessas coisas. Aqui vamos falar de tudo, meus queridos irmãos. Fique à vontade, aqui é o canal Yahushua reina para sempre. E como eu estava falando, então hoje é o Pix, e eles estão falando que é a marca da besta. Vamos lá. Não é a marca da besta. Não tem como trazer uma coisa do passado que já aconteceu e aplicar isso no futuro, meus irmãos. Isso não existe. Vamos lá? Hoje vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Vamos aqui correr na Bíblia um pouquinho. Vamos meditar. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 6 até 8, diz assim:
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e assinarás aos teus filhos, e delas falarás. Assento-a em tua casa, e andando pelo caminho, deleitando-te, levantando-te. Versículo 8. Também as estarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Vamos ler o versículo 9. E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Versículo 10, vamos ler o 10. Quanto, pois, o Senhor teu Deus se introduziu na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes boas cidades, que tu não edificastes. Então nós aqui já olhamos, entendemos que aqui é a lei, aqui eles chamam de Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, eles chamam de Torá, essa é a tradição, mas aqui é os 5 primeiros livros, e o versículo 6 diz que estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Coração na Bíblia, meus irmãos em graça, coração aqui na Bíblia é mente, coração na Bíblia é cabeça, é mente, é consciência, está dentro do cérebro, não é o coração da medicina atual, o coração que leva sangue para todo o corpo, coração nas escrituras, tanto no original, quanto no grego, quanto no hebraico, é mente, pensamento, emoções. Então aqui nós já vamos entendendo que vem uma lei dizendo a Moisés, ali nos ordenanças e mandamentos, a lei de Moisés, 613 mandamentos, 614 mandamentos, vem uma lei dizendo que era para eles fazer algo, e esse algo se chama filactérios. A palavra filactérios, você pode marcar aí. O Salvador falou sobre filactérios. No grego significa pilacterion, né? E no Indiche, que eles falam que é hebraico, os judeus de 1948, com a ONU, com Oswaldo Aranha, porque eles querem trazer uma coisa que já passou, uma coisa que já foi eliminada, já foi abolida, e eles querem trazer para o século XXI, estão trazendo, né? Desde 1948, criaram um Estado em Israel e dizem que eles são judeus. Não, eles são Askenazi. Eles não estão em Jerusalém, eles estão em Tel Aviv, numa terra criada em 1948, e eles se passam pelos judeus da Bíblia do Almeida. Eles são filhos de Deus, são filhas de Deus, os judeus de 1948, mas precisam ser salvos na mente. As suas práticas, a Talmud, que rejeita o Salvador, eles rejeitam, eles não acreditam no Salvador, rejeitam o Novo Testamento, eles gostam da Torá, e eles deram nome aos filactérios, hoje no Indiche, porque eles chamam de hebraico, porque Indiche é uma língua europeia que se aproxima do hebraico que existia. Os irmãos estão entendendo? Vou repetir. O Indiche é uma língua europeia que se aproxima do hebraico. E eles dão um nome aproximado ao hebraico de Tefelim. É o que eles usam lá na terra chamada Israel, lá em Tel Aviv, que não é Jerusalém. Jerusalém só está às suas ruínas. Eles chamam de Tefelim, que é uma caixinha que os judeus da Bíblia do Almeida fizeram. Eles faziam essa caixinha de madeira, pegavam o couro dos animais, uma cor de couro preto, falando assim, e revestia esta caixinha com esse couro, uma caixinha, e pegava umas fitas pretas, que era o próprio couro,
era o próprio couro, preto também, revestia essa caixinha e colocava algum mandamento ali dentro daquela caixinha, como foi falado aqui no livro de Deuteronômio 6, versículo de número 6 até o 8, capítulo 6, versículo 6 até o 8. Mas Deus disse para eles guardar no coração, mas atar e colocar essa caixinha entre os olhos, na testa. Mas Deus estava dizendo para eles, na lei, que primeiro era no coração, porque a lei de Deus é no coração, meus irmãos. E aí eles fizeram, os hebreus da Bíblia do Almeida, aquela caixinha revestida de couro preto, colocaram algum mandamento ali que era da lei dentro daquela caixinha e deixavam sobre a sua testa. E ele disse: fazei atai nas suas mãos, na sua mão esquerda, né? Astarás na sua mão. E eles fizeram também e colocaram na mão esquerda ali, com aquelas, enrolava ali com aquelas faixas para segurar aquela caixinha. Olha o versículo de número 8 do capítulo 6 de Deuteronômio. Também as estará por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, entre a cabeça, na testa, entre os teus olhos, tá vendo? Ele diz, versículo 9, e escreverá nos umbrais da tua casa também, nos umbrais ali das casas que era de pedra, nas tuas portas, tinha que estar lá. Quando eles entravam ali no cartão postal daquela casa de pedra, na lei de Moisés, tinha que ver aquelas ordenanças ali para entrar na casa, estava ali no buraco, ali na pedra. Então esta era a lei de ordenanças e mandamentos. Então até aqui eu creio que os irmãos estão entendendo. Então aqui já começa esse filactérios. Então para eles ir a um lugar, os hebreus, era a cultura dos hebreus fazer essa caixinha de madeira, revesti-la com couro preto de animal, colocar na testa e colocar na mão esquerda essas caixinhas, para eles sempre ler e lembrar da lei de Moisés. Agora nós iremos ao livro de Mateus, capítulo 23, vamos lá. Agora, o livro histórico, eu quero fazer uma correção aqui também, meus queridos irmãos, porque muitas vezes nós em graça falamos assim, mas livros históricos, né? Livros históricos, que é Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos, os 4 evangelhos, falamos 4 evangelhos, a gente falava um livro histórico. Sim, é um livro histórico, mas só que quando o Concílio de Nicéia colocou evangelho, nós temos que entender que o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 2, versículo 7 ao Gálatas, que existiu o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da lei e o evangelho da graça. Então, quando o Concílio de Nicéia entendeu essa carta aos Gálatas, eles colocaram o evangelho, porque eles entenderam que este evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, é o evangelho da lei. Então, eu faço aqui uma correção aos queridos irmãos da graça, que nós entendemos que é um livro histórico da lei, porém era o evangelho da lei, era sim evangelho, mas não era o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, o evangelho do apóstolo Paulo. Por isso o Concílio de Nicéia colocou o evangelho nesse ponto, olhando nesse ponto, entendendo os dois evangelhos, um que está ativo e o outro inativo, um que está operante e o outro inoperante. Eles fizeram certo, mas entendendo que era o evangelho da lei, mas só que a tradição entende que era o evangelho da graça. Então eles erram. Então nós falamos livros históricos. Então aqui no livro de Mateus capítulo 23, versículo 5, o Salvador falou. Vamos ver o que diz aqui. Mateus capítulo 23. Vamos ver o que diz isso aqui rapidinho. As horas estão passando rápido, meus irmãos. Eu falo que a gente vai ser rápido, mas é muitos capítulos aqui. A gente vai ter que confirmar nas escrituras. Mateus capítulo 23. Vamos ver o que diz. Os filactérios. Marcou a palavra filactérios. Olha o que o Salvador no dia da sua vida disse. Era a lei de Moisés. Era o evangelho de Moisés. O evangelho da circuncisão. Olha só. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas,
Pois que dizimais o hortelã, o edro, o cominho, desprezai os sinais mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e omitir aquelas. Aqui nós estamos vendo o Salvador falando com os escribas e fariseus, né? Isso aqui é muito importante. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Isso, eu li o versículo 25, eu li o versículo 23, mas é o versículo 5, corrigindo aqui. Olha o que diz aqui, olha o Salvador dizendo dos filactérios, meus irmãos. E faz todas as obras, olha só, obras, lei de Moisés, faz todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Aí ele diz assim, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Isso era sobre a lei, ele estava sobre a lei. Então, eles gostavam de méritos, os fariseus, eles gostavam muito de méritos. Eles tinham os seus filactérios, a caixinha sobre a sua testa, sobre a sua mão esquerda, e eles alargavam as franjas das suas vestes, e as suas túnicas tinham franjas longas, e eles iam para praças orar alto, orar de uma forma religiosa. E Yahushua, o mestre, Jesus estava reprovando isto. Os irmãos estão entendendo? Aí chama ele de raça de víboras. Então nós vemos aqui filactério, tanto ali na lei de Moisés, no chamado 5 livros da lei. Depois agora nós estamos vendo o Salvador aqui nos dias da sua vida falando sobre esses filactérios, que era uma caixinha, era um sinal na testa, era um sinal no seu braço, na sua mão. Então nós aqui já vamos entendendo o que estava falando lá no Apocalipse, na visão de João. Nós já entendemos isso aqui, já vamos entendendo, isso aqui já vai entrando. Olha só, depois você pode ler lá Êxodo 13, do 1 até o 10. Depois você pode ler Êxodo capítulo 1, do 11 até o 16. E Deuteronômio 11, do 13 até o 21. Você pode estar lendo, porque fica muito maior a live. Você pode estar lendo esses capítulos aí. Então nós vamos ver que no tempo da escrita, no ano 68, o que está vigente? O que estava vigente ali em Roma? O que estava vigente? O poder e a autoridade da besta que subiu do mar. O que estava vigente, meus irmãos? Vigente estava a moeda de Roma. O que estava vigente? Porque a gente pegando os cambistas, demos uma pausa aqui, mas voltamos. Então nós já entendemos o que estava acontecendo aqui na visão na ilha de Pátimo, no capítulo 13, versículo de número 16, como eu parei no versículo de número 15, falando sobre a besta que subiu da terra, o falso profeta, que foi os fariseus e os escribas, essas duas facções. Eu vou ler agora o versículo 16 e o versículo 17 somente, explicando a vocês que marca era esta, a marca 666. Olha, abra a vossa Bíblia, meus queridos irmãos, Apocalipse 13, versículo 15, versículo 16 e o versículo 17 somente. Vamos fazer outro áudio lá na frente falando do capítulo 14, os 144 mil reunidos, seus remidos ali sobre o Monte Sião. Então, somente esses dois versículos hoje, capítulo 13, versículo 15, versículo 16 e 17, para nós já entender qual é a marca da besta do Apocalipse na visão de João, que especularam, que colocaram medo no povo de Deus, terror, usaram o livro do Apocalipse para colocar medo, terror, né? Então aqui nós vamos aprendendo essa mensagem da graça tão maravilhosa, meus irmãos. Então, olha o que diz isso aqui, E faz que a todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Vocês se lembram que eu li no livro da lei que os hebreus
tinha que colocar o filactério com as fitas de couro, com a caixinha, com escrito algo da lei dentro daquela caixinha para eles ler, que aquilo ali seria para eles, na cultura judaica, hebreia, seria um sinal de Deus, um sinal que Deus estava com eles, um sinal que Deus estava controlando eles, um sinal que eles estavam em obediência. Era isto que estava mostrando no livro da lei. E eles, os fariseus, gostavam. O Salvador disse, Mateus capítulo 23, versículo de número 5, como eu li, eles tinham suas vestes, suas túnicas com franjas longas, e tinham seus filactérios para mostrar o sinal de Deus, mas porém dentro deles, no coração que foi falado na lei, o coração que era a cabeça que foi falado na lei, eles estavam podres. E ali ele começa a reprovar os fariseus, porque aquele sinal não estava mostrando o que eles eram por dentro, eles não estavam salvos nas suas mentes. É esta a interpretação da mensagem da graça. E agora, o que está acontecendo agora dentro de Jerusalém, depois de bastante tempo, de séculos para frente, o Salvador vem, nós conhecemos, para salvar os hebreus segundo a carne, que Jesus humano. E lá dentro de Jerusalém, nós estamos vendo Jerusalém. Jerusalém, ela se corrompe com a besta que subiu do mar. Apocalipse 3, versículo 1. A besta que sobe do mar foi o Império Romano. Esses homens, fariseus, escribas, zelotes, saduceus, essênios, esses homens, eles se corromperam com Roma. Olha a passagem que diz, que nós lembramos bem, os cambistas dentro de Jerusalém, lá no templo, negociando. Não era moeda judaica, era moeda de César. O Salvador, quantas vezes ele falou, olha, dá a César o que é de César. Uma vez ele disse, dá a César. Olha a imagem de César aqui, dá a César, paga imposto. Então, quando estes homens perversos, hipócritas, se corromperam, filhos da perdição, eles se entregaram a Roma, ao Império Romano. É a mesma coisa, meus irmãos. Quando as pessoas que são salvas, falando assim, se corrompem, tem a bancada evangélica, está se corrompendo com a república, eles dizem que está representando a igreja, é mentira. Igreja e Estado não se combinam, meus irmãos. Igreja e república, pessoas falando, não se combina. Agora a igreja de pedra, ela está lá dentro, ela está corrompida. Assim estava Jerusalém e os seus habitantes, os fariseus, aqueles que diziam profetas, aqueles que diziam que guardavam a lei de Moisés, eles estavam no consumismo, com Roma. Roma era o veículo para eles ter os seus bens, o seu dinheiro. Então era a igreja unida com o Estado. Não dá certo, meus irmãos. O que João viu na visão foi isto. O que João viu foi isto. Roma tinha um poder econômico. Qual era o sinal que Roma tinha? Um sinal econômico, de poder econômico vigente, que era as moedas do César. O Salvador expulsou os cambistas. Então, a visão que João está vendo é essa. João disse na visão, no capítulo 3, versículo 16, ele diz, e faz que a todos, pequenos, grandes, olha, grandes e ricos e pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Olha, não podemos entender, meus irmãos, isso aqui de uma forma literal. Isso é do lado simbólico. Por que João está falando com essa forma de figura de linguagem? Ele está dizendo porque os judeus usavam os filactérios. Ele está dizendo que a besta obrigou o Império Romano, os Césares, obrigou os judeus a comprar, a pagar imposto, porque eles já estavam pagando impostos quando Herodes estava lá. Eles já estavam, eles diziam, nosso único rei é César. Eles já estavam corrompidos, meus irmãos.
Versículo de número 17 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou nome da besta. Vírgula. Olha, isso aqui é bem claro. É óbvio, está bem claro que não foi a marca. Não é uma marca para o futuro, não é uma marca incerta, não é o chip que vão colocar em nossas mãos, que vai inserir dentro da nossa pele. Isso aí, meu irmão, é tecnologia. Isso aí não tem nada a ver. Equívoco das religiões, equívoco das teologias, equívoco. Eles estão equivocados. Não tem como isso, meu irmão, porque ele já nos controla, a República já nos controla através do nosso CPF, irmãos. Nós já temos o chip no nosso cartão, no cartão de crédito, no cartão de débito. Isso é equívoco da teologia futurista, que engana, bota medo no povo. Aí eles vão para a TV e diz, olha, vão colocar agora o chip na sua mão, vai inserir. Tem um monte de gente já que inseriu a marca da besta. Mas qual marca da besta? A marca da besta, a besta não existe mais. A besta que levantou do mar, capítulo 13, essa besta que foi o Império Romano, não existe mais. Como que você vai ser marcado com a marca da besta, meus irmãos? A mesma coisa é Jerusalém. Jerusalém não existe mais, está em ruínas. Roma não existe mais, está em ruína. O que existe hoje é a Itália, não existe mais Jerusalém. Existe hoje Tel Aviv, está em ruína. Então, como que você vai receber a marca da besta? A marca da besta era o sinal do César, que houve em Roma, que foi Augusto, que foi Júlio César, que foi Fidélio, que foi outros imperadores, que foi Nero. Esta era a marca que eles receberam, que eles não poderiam comprar, não poderiam vender, não poderiam negociar, se não tivesse a marca de Roma, a marca da besta, a marca do Império Romano. É isto que está falando a visão de João. Como que você vai receber a marca da besta, irmãos? Se a besta não existe mais? O que existe hoje em Roma é o Francisco, que trabalha para a República, que é um chefe de Estado que recebe ordem da República. Aí eles dizem, não, é a tecnologia, é o Pix, né? O Pix agora. Não, mas Pix, eles estão trazendo uma ajuda para nós ter mais facilidades, porque nós já é controlado, meus irmãos. Irmãos evangélicos, nós já somos controlados em nossos CPFs. Nós já somos controlados. Eu já trabalhei com uma pessoa, com minha ex-patroa, que o cartão de crédito dela era sem limite, sem limites. Enquanto nós, da classe mais baixa, eles reprovam, eles colocam R$300. Então eles veem nós, eles dividem nós pelo nosso CPF, eles já nos controlam. Nós já temos chip, nós já temos o chip da República e muitas pessoas já têm o chip inserido, mas isto não é a marca da besta, pois se a besta era Roma, a besta era o César, que morreram, eles estão mortos, morreram, passou. Em 476, o Império Romano foi invadido, foi tomado, foi destruído pelos bárbaros. Como que existe a marca da besta, meus amados? Assim eram esses judeus apóstatas. Eles se corromperam com Roma e teve que comprar de Roma. Teve que comer. E olha o que está dizendo aqui João. Ele diz, olha, isso, meu irmão, não é para nós. Foi para eles no passado. Ele diz, João, e faz que todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, olha, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Aí ele diz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou nome da besta ou o número do seu nome. É bem claro que era a marca da moeda romana. Era a marca da moeda romana. Era a imagem do César, meus irmãos. Era a imagem dos imperadores romanos, que os hebreus, que os judeus, se não tivesse a marca na mão, não tivesse a marca na testa, não tivesse a marca na frontal,
que era assim que eles usavam no antigo pacto. Ele está usando a palavra simbólica, dizendo, se ele não tivesse essa marca, não agora a marca que era da lei de Moisés, mas se ele não tivesse a marca de César na sua mão, na sua testa, seja pobre, grande, que estava lá em Jerusalém, não poderia negociar, não poderia comer, não poderia comprar. Eles tinham que se entregar totalmente a Roma, tinha que se prostituir com Roma. Era isso que João viu na visão na ilha de Pátimo, meus irmãos. Olha o versículo 18, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento. Pare um pouquinho agora, meus irmãos. Leia isto comigo aqui. Aqui na série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Porque o mistério já foi revelado, mas as religiões ocultaram. E pega o livro, coloca medo no filho, na filha de Deus. Pare e reflita um pouco comigo. Aquele que tem entendimento. E você tem entendimento, você é a filha, é um filho de Deus. Você tem entendimento do Espírito. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta. Porque o número é o número de um homem. Isso é bem claro, é o número de um homem. Na visão que João está dizendo, escrevendo na visão na ilha de Patmos, ele está dizendo às 7 igrejas da Ásia Menor, as suas cartas. Ele está dizendo para a destruição de Jerusalém, naquele primeiro século. Ele está dizendo, é um número de um homem, calcule o número da besta, o número do Império Romano, João Ferreira de Almeida. Meus irmãos, é o número do sistema de Roma, dos imperadores, do poder de Roma, que era parecida com Babilônia, que era parecida com os medos e os persas, que era parecida com a Grécia. Era o quarto animal de Daniel, capítulo 7. Era o quarto animal, era o império mais poderoso que houve. E o César estava lá. O Salvador muitas vezes disse, dá o de César que é de César, e o de Deus que é de Deus. Eles se corromperam com Roma. E ele disse, calcule aí, porque é número de um homem. A marca da besta não é a marca de um ser das trevas, como as religiões estão aí ensinando, que é a marca de um ser criado pela mitologia, um ser que saiu do poço, do abismo. É um ser, um capeta, aquele cara lá, aquele monstro vermelho que eles criaram. Aquilo ali é uma fantasia, a Bíblia de Hollywood. Não é as escrituras, meus irmãos. E aí ele diz que é aquele ser das trevas, né? É a marca do Vaticano. Vaticano, meu irmão, é Vaticano da República. Itália é da República. França é da República. Inglaterra é da República. Aqui era da besta, era do Império Romano, que caiu em 476 depois de Cristo. E era a marca de um homem. Porque o número de um homem, o seu número é 666. O seu número é 666, não é número de um ser das trevas, porque ser das trevas não tem número. Ser das trevas se ser existir, seria um ser invisível. Não tem carne, não tem alma, não tem osso, não tem sentimento. Ser das trevas não é o número de um ser das trevas na visão que diz, é o número de um homem, carne, osso, sangue, órgão, uma alma vivente. É bem claro isso aqui, meus irmãos. Agora eu pergunto a vocês, teólogos das conspirações, que exageram nisso, que diz que agora está saindo a marca da besta, no século 21, depois de 21 séculos, está saindo agora o chip. Já saíram, né? Já falaram tanta coisa, meus irmãos, tanta coisas. Mas aí, lógico. E aqui no canal Yahushua Reina para Sempre você vai entendendo a Bíblia já interpretada, que não existe marca da besta depois do Império Romano e nunca existirá. E é o número 666, era o número
dos imperadores romanos. Foi o número de Nero, foi o número de Júlio César, foi o número de Augusto, foi o número de Fidélio, foi o número de Otto, foi o número desses imperadores que eu vou falar lá na frente para vocês. Era o número do Império Romano, dos seus imperadores, dos 10 chifres da besta do capítulo 13, com 10 chifres, com 10 coroas e seus 7 cabeças. Era o número de homem, não era o número do capiroto, do capeta, de Satanás, do diabo, do ser espiritual, que não existe na escritura. Então, meus irmãos, não precisa ter medo, quando eles chegarem e colocarem, implantar um chip dentro da sua mão, dentro da sua pele. Não é marca de ser espiritual, é marca da república, que eles estão tentando dominar o mundo, como os impérios quiserem dominar o mundo, mas não dominam, porque o domínio é do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Nós estamos num reino inabalável, num reino que é uma condição. Então, a marca da besta do livro do Apocalipse foi a marca do Império Romano e os seus imperadores. Qual era a marca da besta, Fernando? Aqui na visão de João, foi a moeda chamada denário. Denário era a moeda romana que circulava na época da escrita do Apocalipse. Era moeda romana. Ninguém poderia comprar lá em Jerusalém, nem vender, nem comer, se não tivesse a marca do Império Romano, a marca do homem, que era a moeda chamada moeda romana. Ninguém comprava, ninguém vendia, se não tivesse essa moeda de prata, que na história Nero fraudou essa moeda. Estava lá, meus irmãos, a moeda de Roma, com os desenhos dos imperadores. É prova, esse é fato. O Salvador disse, olha, quem vira a moeda aí, ó, que desenho está aqui? É o desenho do César. Ele disse, dá César o que é de César. Esta era a marca da besta. A imagem de César. A cifra quer dizer que isto vai acontecer no futuro, impróprio, não existe, meus irmãos. O que eles estão fazendo agora é ajudando a tecnologia está nos ajudando a transferir, a fazer as nossas transferências. Não tenha medo do Pix. Pix é mais uma tecnologia que chegou para ajudar as pessoas a fazer as suas transferências, porque a marca foi a marca do Império Romano, a marca do dinheiro que rolava na época, que era a moeda romana, que não existe mais. Não existe mais a besta do Apocalipse, e diz que era a marca de homem. Mas a religião inventou que é a marca de um ser das trevas, um capiroto, aquele chifrudo, sabe? Aquele chifrudo da mitologia grega, aquele deus Poseidon. Aí eles vão pra internet, vão fazendo aqueles vídeos, e as pessoas vão seguindo, vai aqui no canal YouTube, não sei quantas mil pessoas perdidas, meus irmãos. Mas eles não querem saber dessa graça tão maravilhosa, porque Deus está no controle, Deus é que guia, Deus é o controle absoluto. Então não perca essa série. Aqui está explicado aos queridos irmãos. A marca da besta foi a moeda romana, o Império Romano. Então, meus queridos irmãos, fica aí. Não tenha medo da marca da besta, porque a marca da besta do Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, foi a marca de um homem. Não foi uma marca de um ser espiritual. E este é o canal Yahushua Reina para Sempre, com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Vamos entrar no capítulo 14, não perca. Convida sua família, convida seus parentes para nós aqui participar dessa série tão maravilhosa. Inscreva nesse canal, dê o seu like, o seu joinha, o YouTube entende. Vamos fazer esse canal crescer. É importante essa maravilhosa graça. Depois vamos entrar no capítulo 15, falando já das 7 taças. Depois do capítulo 16, as taças da ira de Deus. Vamos estar falando sobre o capítulo 17, conhecendo os 10 chifres, quem foi os 10 reis de Roma. Você não pode perder, meu irmão. Compartilhe, dê o seu like. Vamos passar esse conhecimento. Vamos levar essa mensagem e resgatar, não nós, mas o Espírito, trazer os filhos de Deus
para onde eles tinham que estar, firme no reino, numa condição, no reino de Deus, vivendo com alegria, paz, amor no Espírito. E estou indo. Um abraço a todos. Tchau.